O Rei de todas as coisas, ele foi zombado, ele foi escarnecido, ele foi entregue para morrer na mão de dominadores estrangeiros, até no momento da sua crucificação, quando ele estava padecendo e quando os seus últimos momentos estavam chegando. Aqueles que estavam ao redor dele também zombaram de Jesus. Esse foi um dia terrível, o dia da paixão do nosso Senhor, o dia da sua morte. O capítulo de número 15 nos fala de todo aquele dia, aquela sexta-feira em que Jesus foi crucificado. O dia começou com Jesus sendo julgado diante de Pilatos, governador romano sobre a província da Judéia. E a partir desse momento nós podemos ver que uma palavra ganha destaque em todo o capítulo 15. É a palavra rei. A primeira pergunta que Pilatos faz para Jesus é justamente sobre isso. Você é rei dos judeus? Ele não tem o que dizer. Ele simplesmente diz: tu dizes. Jesus, diante de todas as acusações falsas, diante de todos os testemunhos, ele não responde nada e isso deixa Pilatos muito impressionado. Pilatos não vê Jesus suplicando pela própria vida. Pilatos vê em Jesus uma pessoa com autoridade. A mesma autoridade que durante a vida inteira, durante o seu ministério, Jesus demonstrou diante das pessoas e as pessoas reconheciam Jesus por essa autoridade. Autoridade de rei. E os líderes religiosos que lá estavam começaram a incitar a própria população para que Jesus ele fosse crucificado. Havia por essa ocasião até um costume de se libertar presos por causa da celebração da Páscoa, mas incitados novamente pela liderança religiosa que não suportava Jesus, eles escolheram Barrabás, um criminoso, um assassino, ao invés de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava sendo humilhado. Ele foi colocado para ser crucificado. E todo o processo de tortura que Jesus sofreu envolveu novamente a humilhação. A humilhação que consistia em colocar em Jesus uma coroa de espinhos, colocar um manto púrpura e sobre a cabeça de Jesus foi colocado a sua acusação, o Rei dos Judeus. E as pessoas começaram a balançar a cabeça e a zombar novamente de Jesus, muitos dizendo assim: o Cristo, o Rei dos Judeus, desça da cruz para que o vejamos e o creiamos. Esse rei que nós servimos no momento da sua crucificação foi a pessoa mais escarnecida de todos. Por que o Rei da Glória? Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele se submeteu a tamanha humilhação. Foi o preço pago para perdoar os nossos pecados, para salvar cada um de nós. E é muito interessante como o texto traz um detalhe que nós precisamos parar e nos atentarmos. Veja que quando Jesus, lá para as 3 horas da tarde, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus, Deus, por que o Senhor me abandonou? Muitos estavam zombando, olha, ele está chamando por Elias. Jesus morre e diante dele estava um centurião, um romano, um estrangeiro. Enquanto que Jesus foi traído e entregue pelos líderes religiosos da sua própria nação, todo o povo incitado, que eram os seus compatriotas, para que ele fosse crucificado. E agora, depois de morto, o primeiro a reconhecer de verdade que aquele que estava diante de si morto era o Filho de Deus, é um centurião romano. Realmente, este homem era filho de Deus. A declaração mais singela não veio daqueles que eram religiosos, nem daqueles que eram os próprios compatriotas de Jesus. Veio daquele que teve a atenção para contemplar o Cristo crucificado,
aquele que é o sacrifício de Deus que tira o pecado do mundo. Mais para frente, Paulo vai dizer que a nossa pregação consiste em pregarmos o Cristo crucificado, que é escândalo para judeus, loucura para os gregos. Este é o cerne da mensagem do Evangelho, o Cristo que morreu na cruz para nos salvar. É diante desse Cristo que hoje também nós somos convidados a, com um coração humilde, contemplarmos a paixão, a dor, o sofrimento de Jesus. Tudo isso por mim e por você. Em capítulos como este, que se repetem nos 4 evangelhos sobre a morte de Jesus, nós precisamos, talvez, ter um pouquinho daquele tempo de silêncio, de reflexão. Não de uma tristeza mórbida, mas daquela reflexão necessária para que possamos trazer à memória o quanto a nossa salvação foi custosa para o Filho de Deus, ao ponto dele oferecer para nós a sua própria vida. Mas a morte de Jesus significa algo muito importante para nós. Aquilo que era a barreira principal do nosso relacionamento com Deus, por causa da morte de Jesus, não existe mais. Diz o texto que na hora em que Jesus ele morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, mostrando que agora o Santo dos Santos invade o profano, invade todo o mundo, mostrando que a graça de Deus agora havia destruído a maior barreira entre nós e Deus, que é o pecado. A morte de Jesus é algo precioso. Precisamos ter a seriedade, precisamos ter a humildade, precisamos ter a solenidade desse momento para mais uma vez contemplarmos esta morte de Jesus. Jesus morre, ele é sepultado, mas a história não acaba aí. Enquanto todos os líderes religiosos, todos os grandes gurus morreram e os seus túmulos são encontrados no meio de nós até hoje, Jesus foi o único a vencer a morte, porque ele é justamente o verdadeiro rei. Diante da morte, Jesus foi zombado como o rei dos judeus, mas pela morte e a seguir pela sua ressurreição, Jesus certifica a todos que ele não somente é um rei, mas é o rei verdadeiro, digno da nossa adoração. Como você tem se relacionado com esse Jesus? Quando nós deixamos de imaginar e de contemplar a paixão de Jesus, a nossa vida cristã acaba perdendo muito do seu peso, do seu valor. Nós pensamos que tudo é fácil, que tudo foi conquistado num passe de mágica. Não. Aquilo que nós temos em Deus como posição, como filhos adotados, veio por meio da morte e da ressurreição de Jesus, que é o cerne da mensagem do Evangelho, por meio da qual nós fomos salvos. Contemple, creia, como aquele centurião, olhando para Jesus e dizendo: realmente este homem era o Filho de Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo e último capítulo dessa nossa leitura do Evangelho de Marcos. Até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau.